Se a gente for olhar pra trás e lembrar de todas as adaptações de Duna, a gente pode ver uma longa jornada com muito fracasso. Duna nunca teve muita sorte e os fãs consideraram por anos o livro uma obra impossível de adaptar. A primeira tentativa que deu resultado de verdade foi o Duna do David Lynch, lançado em 1984. Mas até hoje ela divide muita opinião por conta da falta de fidelidade com o material original e ele tem um ritmo que é bem consistente e incomoda muito o espectador. Depois dessa adaptação, outra que seja oficial foi só em 2000, onde a gente teve uma versão bem mais fiel ao trabalho do Frank Herbert, no formato de uma minissérie de TV para o canal Sci-Fi. Ela não teve também ali a melhor recepção do mundo, com atuações que são um pouco travadas e um enredo que tentou ser tão fiel que esqueceu as limitações do formato. Mas foi uma série que colocou o canal Sci-Fi no mapa e até teve uma certa popularidade. Ainda assim, mesmo não sendo a melhor coisa do mundo, a série conseguiu uma continuação em 2003, com Filhos de Duna, que tem 3 episódios onde o primeiro deles adapta o livro Messias de Duna, eu estou tentando pegar o terceiro, e o segundo e o terceiro episódios adaptam Filhos de Duna. Até hoje a série Filhos de Duna foi a única adaptação que conseguiu ultrapassar o primeiro livro e mostrar coisas que vão além do que o próprio Villeneuve mostrou até agora. E uma outra coisa que é surpreendente é que ele conseguiu ser bem melhor do que a série anterior, muito disso por conta da atuação do James McAvoy, que foi chamado aqui para interpretar o Leto II e foi um enorme acerto, porque além dele ser fã dos livros, ele é um excelente ator e ele se entregou completamente ao papel. Ainda assim, a série ainda tinha seus problemas com efeitos visuais, mas são circunstâncias da época e a série compensa muito com uma excelente trilha sonora e uma direção que é mais caprichada do que o normal. Se você quiser me ver falando de todas as adaptações que Duna já teve anteriormente, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo delas com mais detalhe. Com isso, a gente teve até agora 4 adaptações distintas de Duna. O filme do David Lynch, as 2 minisséries do canal Sci-Fi e a versão do Denis Villeneuve. Porém, e esse é um porém bem grande porque até hoje está na cabeça das pessoas, existe uma versão que tecnicamente nunca tivemos, porque ela nunca foi lançada, mas ela está naquela lista de projetos da ficção científica que todo mundo acredita que poderia ser a maior obra de ficção científica da história do cinema do mundo da galáxia, que é o Duna do Jodorowsky. I want to create a prophet. Eu mencionei que o David Lynch foi o primeiro que tecnicamente conseguiu lançar uma adaptação de Duna. Só que antes dele, outras pessoas já tiveram os direitos e tentaram, só que fracassaram. E eu fiz toda uma listinha de adaptações porque recentemente eu tava lendo aquele livro, uma Masterpiece in Disarray. Porque recentemente eu tava lendo o livro A Masterpiece in Disarray, que fala dos bastidores do Duna do David Lynch, só que ele também dedica bastante tempo para outras versões de adaptações que poderiam ter saído. E tem algumas aqui que são bem interessantes, então eu vou ler aqui com vocês no meu caderninho de velho, porque eu sou um boomer. Eu vou dizer aqui o nome dos produtores e quem eram as pessoas que estavam envolvidas em cada um dos projetos. A primeira vez que Duna tava na mão de alguém para ser adaptada foi com a dupla Arthur P. Jacobs e Haskell Wexler. Eles tiveram ali Duna nas mãos deles entre 1971 e 1974, e eles não são desconhecidos da ficção científica, eles já trabalharam em Planeta dos Macacos, em Doctor Who, e eles queriam chamar para a direção o Roger Corman, que é um diretor que hoje em dia é muito mais conhecido pelo seu trabalho no cinema mais independente, até no cinema mais brega, sim, principalmente pelaquela adaptação do Quarteto Fantástico que nunca saiu e todo mundo faz piada até hoje. Porém, o Roger Corman é sim um grande diretor, conheço o resto da filmografia dele, e ele tem muita influência na história do cinema, então talvez seria um filme bem interessante. Porém, conhecendo o Roger Corman, eu acho que nem ele mesmo ia querer fazer um filme de Duna. Let me ask you a question. Was there an exploding helicopter in the film? There is no law that says everything in the trailer has... A segunda vez que alguém teve os direitos foi entre 1974 e 1976. Essa sim foi a versão do Duna do Jodorowsky, e ele tava com Michael Seydoux e o próprio Jodorowsky. Só que antes que eu foque nela, eu vou falar de uma outra que eu achei muito interessante, porque depois que o Jodorowsky perdeu os direitos, é óbvio que ele perdeu os direitos, porque depois foi pro David Lynch, eu quero mencionar que antes mesmo de chegar na mão do David Lynch, ele tava na mão do Dino De Laurentiis e do Ridley Scott. Agora imagina só, o Ridley Scott, que é conhecido por Alien e Blade Runner, 2 dos maiores filmes da história da ficção científica, imagina se ele também tivesse feito o Duna. Então ele estava envolvido ali no projeto entre 1976 e 1980, só que na verdade o Dino De Laurentiis, que era o produtor com os direitos autorais, ele queria mesmo o David Lynch. O Ridley Scott era a primeira ideia ali, só que o David Lynch era amiguinho dele. Nessa versão com o Ridley Scott, o Dino De Laurentiis ele chegou a chamar o próprio Frank Herbert para escrever o roteiro, mas eles mudaram de
ideia, e o Dino De Laurentiis tinha várias outras propostas que ele acabou dando pro David Lynch depois. Ele queria que Duna fosse uma trilogia desde o início, acabou não sendo. Ele queria que o primeiro livro fosse dividido em 2 filmes, que foi uma coisa que o Villeneuve fez, então assim, não é como se o Villeneuve tivesse tido essa ideia do nada. O próprio Dino De Laurentiis, ele já queria fazer essa coisa de dividir o primeiro filme em 2, e as pessoas envolvidas dizem que os roteiristas queriam uma coisa muito mais política e moderna, era pra ser mais sombria, era até pra incluir uma relação incestuosa entre o Poe e a própria mãe. Eu não sei se isso funcionaria com o público nem da época e nem de hoje em dia. O mais engraçado dessa história toda é que o filme não foi cancelado por conta do possível... Ele foi cancelado simplesmente por conta de orçamento. Porque o orçamento, ele passou de 50 milhões e também por conta de um problema familiar envolvendo o Ridley Scott, que acabou perdendo seu irmão. Por mais que a gente tenha curiosidade de ver a versão incestuosa de Duna dele, convenhamos que a gente tem Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. E aí, depois do Ridley Scott, veio o David Lynch. Quando ele fez o Duna dele, ele estava tecnicamente no começo da carreira, só que ele tinha acabado de fazer 2 grandes filmes. Ele fez o Eraserhead e ele fez o Homem-Elefante, então ele chamou muita atenção. O mais engraçado dos bastidores do David Lynch é que, na verdade, não era pra ele filmar Duna, era pra ele filmar Star Wars. Em 1980, ele foi convidado para dirigir o 3º filme de Star Wars, só que ele não aceitou, e a entrevista é maravilhosa. Ele diz basicamente que quando ele chegou lá e foi conversar com o George Lucas, ele teve uma dor de cabeça assim que ele viu os Wookiees, ele achou aquilo ali muito bobo, muito estranho, e ele falou que ele não conseguiria trabalhar com aquilo, o que assim me faz pensar. Como que ele olhou pra aqueles bichinhos fofos e achou que não dava pra trabalhar com aquilo, mas ele viu o conceito de um verme gigante, de especiaria, e isso ele gostou. O David Lynch é uma pessoa mágica. And I came into an office and there was George. And then he said, I want to show you something. I started getting a little bit of a headache. And he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting stronger. Mas todo mundo sabe o que aconteceu com Duna do David Lynch. Ele infelizmente não teve a liberdade que ele queria, ele não teve o final cut dele, e hoje em dia ele é um diretor muito exigente. Ele quer que o filme ou a série que ele tá fazendo, ele quer ter liberdade total, ou pelo menos ele quer fazer o máximo que ele consegue, sem que ele tenha limitações de tempo, ou que ele tenha limitações de duração, de gravação. On Dune, I started selling out even in the script phase, knowing I didn't have final cut. So it was a slow dying the death and a terrible experience. Esse era um filme onde o David Lynch, ele teria que trabalhar com estúdio. E o David Lynch é uma pessoa que ele é muito autoral. Ao contrário do Denis Villeneuve, que é um diretor que consegue se desdobrar muito mais ali trabalhando com um estúdio grande. Então ele sabe fazer alguns consentimentos, né? Às vezes ele coloca um elenco mais popular pra fazer a versão dele. Mas aí é outra coisa. Mas vamos pra versão que todo mundo quer saber, a versão do Jodorowsky. Nesse vídeo eu não vou ficar falando pra você o que era a versão do Jodorowsky, porque todo mundo já falou dessa versão do Jodorowsky. Tem vários vídeos excelentes por aí falando sobre o que era de verdade Duna do Jodorowsky. Eu vou falar apenas alguns pontos aqui que fazem com que as pessoas achem que o Duna do Jodorowsky seria a maior obra-prima do mundo. O Jodorowsky é um diretor já aclamado, ele já era conhecido por seus filmes que são mais abstratos e surreais. Ele é diretor de alguns filmes que eu gosto muito, como El Topo, A Montanha Sagrada. Porém, eu vejo que a maioria das pessoas que hoje em dia sonham com a versão do Jodorowsky, elas não sonham com essa versão simplesmente porque eram fãs dele, ou porque elas são muito fãs de El Topo, ou A Dança da Realidade, ou do cinema dele. As pessoas ficam mais interessadas nas promessas que ele fez dos bastidores do que realmente no que ele conseguia entregar. O Jodorowsky queria criar um evento que era capaz de mudar as pessoas. Ele é uma pessoa muito ambiciosa. Algumas das pessoas envolvidas no projeto dele seriam o Salvador Dalí, que faria o Imperador. Tem o ilustrador H.R. Giger, que ia trabalhar como produtor de arte. Pelo menos no documentário durante Jodorowsky, o Jodorowsky diz que conseguiu Orson Welles. Ele diz que conseguiu ele para fazer o Barão Harkonnen. Esse feito aconteceu simplesmente porque ele prometeu um lugar cativo no restaurante favorito do Orson Welles. Ok. Outra pessoa envolvida seria o Mick Jagger para fazer o Fade Rata. E uma outra ideia mirabolante dele seria na trilha sonora, onde ele ia ter 3 bandas, cada uma delas representando um planeta diferente. As bandas seriam Magma, Henry Cow e a Pink Floyd.
tinha muito mais gente impressionante que estaria envolvida nesse projeto. Tinha o Dan O'Bannon de efeitos especiais, que assim como o H.R. Giger foi trabalhar em Alien depois, e muitas das ilustrações e artes de conceito eram feitas pela dupla Chris Foss e Moebius, que são grandes artistas gigantescos, e eles iam trabalhar na direção de arte do filme. O Jodorowsky ele queria criar um evento capaz de mudar as pessoas. E não tem como negar que sim, uma grande parte da equipe envolvida no projeto, principalmente o lado mais técnico, acabou indo para projetos incríveis que mudaram o rumo da ficção científica. Teve o H.R. Giger, que até hoje é bastante copiado e é um dos principais responsáveis pela estética do xenomorfo e o universo de Alien. O Dan O'Bannon também estava envolvido nesse projeto, depois ele foi trabalhar em Alien, e o Chris Foss e o Moebius eles continuaram sendo grandes nomes essenciais para a ilustração, e o Jodorowsky gostou tanto do Moebius que assim que o filme dele foi inevitavelmente cancelado, ele acabou levando várias das suas ideias de Duna por uma saga de quadrinhos chamada Incal, que é hoje um dos melhores quadrinhos da ficção científica. Dito isso, mostrando todas as informações, essas coisas bizarras aqui, Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger, Moebius na arte, o Jodorowsky prometendo o mundo inteiro pra todo mundo. Olha, eu tenho um enorme respeito pelo Jodorowsky. Eu já falei que eu gosto muito dos filmes dele, mas eu não estou no time que acredita que o Duna dele seria a maior obra-prima já feita na história do universo da galáxia. Na verdade, se você parar pra pensar bem, a gente só teve realmente tanta obra influenciada pelo Duna do Jodorowsky exatamente porque não tivemos o Duna do Jodorowsky. Temos que aceitar a realidade de que o filme não existe. Se você estiver achando que é um absurdo essa minha afirmação de que o filme dele não seria a maior obra do mundo maravilhosa, vale lembrar que o que eu tô afirmando aqui tem tanto peso quanto a opinião das pessoas que afirmam que seria uma obra-prima. São dois pontos de vista diferentes especulando por que uma obra que nunca foi lançada seria boa ou ruim. Na primeira vez que eu assisti esse documentário do Duna de Jodorowsky, eu fui uma das várias pessoas que foi facilmente conquistada pelo carisma do autor. Ele fala de arte com muita paixão, ele parece mesmo interessado em entregar a melhor experiência possível através do seu cinema. Contudo, E lá vem mais! revendo o documentário, fica um pouquinho mais fácil assumir que se esse filme fosse realizado, ele talvez não fosse ser essa coisa que todo mundo imagina. Eu também fiz muitas anotações sobre o documentário, sobre alguns pontos onde ele parece estar manipulando o espectador para ele já começar a experiência achando que ele perdeu o maior filme do mundo. Então, logo no começo, o documentário tenta estabelecer na cabeça do espectador essa coisa, esse conceito de tudo que poderia ser, nunca o que é de verdade. I'm the only guy who actually ever saw Jodorowsky's Dune. And I'm gonna tell you something. It's awesome. If Alejandro's Dune could have been made, it would have been bigger than 2001. The people did not do this film in America because they were afraid of him. They were afraid of his imagination, they were afraid of his mind, and they were afraid what it was going to do to them. Todo mundo no início fica só dizendo coisa tipo, seria incrível, poderia ser incrível, imagina só como seria se fosse incrível. Só que assim, em nenhum momento ele traz alguma coisa concreta. O máximo que a gente tem são artes conceituais do Moebius, e a gente sabe que isso tudo acabou dando basicamente no Incal. O Incal funciona, é um quadrinho incrível, maravilhoso da ficção científica, mas quadrinho não é cinema. Isso não é prova de nada. A arte conceitual é um dos vários milhares de elementos no filme. A gente ainda tem direção de arte, a gente tem um roteiro, a gente tem um elenco, a gente tem iluminação, a gente tem um figurino, a gente tem tanta coisa. Então o documentário ele começa a focar bastante no Jodorowsky e leva tudo o que ele diz como pura verdade. Tudo é absoluta verdade. Ele começa a chamar ali os seus guerreiros espirituais, ele começa a conquistar as pessoas com carisma, ele é uma pessoa que é como se fosse um profeta, como o Paul Atreides. Uma outra coisa que parece também é que esse documentário quer inflar um pouquinho o ego do Jodorowsky, porque ali nos primeiros minutos o Jodorowsky já manda uma fala do tipo, eu queria superar o Orson Welles, eu queria fazer uma coisa maior, extravagante do que ele fez anteriormente. And then I wanted to start Dune with a long shot. Better the long shot of Orson Welles. I wanted to go farthest. E se você quiser saber o nível de loucura que o Orson Welles fazia, é só ver o meu vídeo sobre Guerra dos Mundos, que é uma história muito louca, mais louca do que você imagina. Então na cabeça do Jodorowsky, ele tava fazendo o melhor filme do mundo. Ele prometia grandes ideias e ele tava rodeado das pessoas mais criativas da época. E até mesmo essa equipe toda que ele juntou aí, será mesmo que era a equipe perfeita? Porque convenhamos que ele juntou um grupo de pessoas que tem um gênio muito forte, talvez mais forte do que ele. A primeira deles é o próprio Orson Welles, que gosta de mandar em tudo, ele é uma pessoa muito perfeccionista. Eu não sei se o Orson Welles ia obedecer muito bem ordens do Jodorowsky.
Uma outra coisa também é a presença do Mick Jagger. Será que o Mick Jagger realmente ia atuar bem nesse filme? Eu não sei como é a atuação do Mick Jagger. A escalação do Mick Jagger foi puramente pra chamar uma certa atenção por causa da popularidade dele. E uma outra coisa que me incomodava um pouco era que o Jodorowsky queria que o Paul Atreides fosse interpretado pelo próprio filho dele. Então esse projeto dele fica cada vez mais parecendo um projeto de vaidade. Ele falava que queria fazer a maior coisa do mundo, ele queria ter a melhor equipe do mundo e ele queria que o filho dele fosse o profeta salvador da humanidade. Isso porque eu ainda não mencionei o papel do Salvador Dalí, porque todo mundo acha impressionante que ele conseguiu o Dalí, sendo que o Dalí colocou um valor exorbitante no cachê dele, que o próprio Jodorowsky fala que ele não ia conseguir pagar, então o Dalí ia gravar uma cena ou outra e o resto do filme, todas as cenas do Dalí, seriam feitas por um robô parecido com o Dalí. Eu não tô dizendo que o filme seria ruim, mas... E lá vem mais! Porque por um lado tem pessoas que acham que esse filme seria a maior obra do mundo simplesmente pelas promessas do Jodorowsky desse documentário, e do outro lado tem algumas pessoas que acham que esse filme poderia ter sido bom, poderia ter sido uma ótima obra, uma ótima adaptação de Duna, como eu acho que poderia sair um bom filme do Jodorowsky, mas eu acho que as pessoas estão colocando muita expectativa nesse suposto filme que poderia existir, ao invés de simplesmente pensar: realmente, pra época talvez não funcionaria. Assim fica muito fácil você dizer que tem a obra perfeita quando o seu filme nunca saiu e tudo que você tem é um culto em volta das promessas que você fez, em cima desse elenco extravagante, e ele tem a enorme vantagem de diversas pessoas projetando as mais loucas expectativas num projeto que nunca saiu do papel. E é curioso como o Jodorowsky ele podia ter aprendido pelo menos uma coisa com Frank Herbert: como é perigosa a ascensão de figuras messiânicas por conta de promessas e carisma. Dito tudo isso, especulações sobre o Duna de Jodorowsky, se seria bom ou ruim, se você é o tipo de pessoa que sonha com o Duna de Jodorowsky, o Duna extravagante, colorido, bizarro, tecnicamente você pode assistir esse filme agora se você quiser. Ele se chama Duna, do David Lynch. Eu tô dizendo que o David Lynch e o Jodorowsky fizeram o mesmo filme? Não. Porém, temos que admitir que ambos têm abordagens bem similares ao material de Duna. E eles também têm opiniões muito parecidas sobre como funciona a indústria, como funciona Hollywood, cinema e como a arte deve ser consumida. A abordagem dos dois de Duna também era meio parecida. Outra similaridade na abordagem deles é que os dois leram Duna e os dois disseram basicamente a mesma coisa. O Jodorowsky disse que o Duna dele seria basicamente uma destruição do original e uma reconstrução com uma versão dele, que seria a única. When you make a picture, you must not respect the novel. It's like you get married. You need to open the costume and to listen again. The bride, and then you will have your picture. I was listen again. Frank Herbert, you know. Listen again. This, but with love, with love. Cala a boca, porra! Enquanto David Lynch, ele dizia que basicamente ele usou o livro de Duna de base, mas ele queria trazer a sua própria visão para ser um filme do David Lynch. The process of making the film is the same, tuning into this material and getting it somehow onto the screen. Tem outras similaridades também no elenco. O Jodorowsky queria trazer um astro da música no Mick Jagger, e o David Lynch conseguiu trazer um astro da música no Sting, fazendo o mesmo personagem, o Fade Rauta. E a maior mudança que os dois queriam fazer era no final do livro, então se você é o tipo de pessoa que não gostou do final do filme do David Lynch, provavelmente você não gostaria do final do Jodorowsky, porque enquanto o final do David Lynch termina com Arrakis em chuva e as pessoas felizes, finalmente alcançando o paraíso, o final do Jodorowsky seria muito similar. Todo mundo se uniria e Arrakis se tornaria, de novo, um paraíso. The planet of sand start to grow plants, animals. Be like a paradise. I changed the end of the book, evidently. It's different. It was my Dune. My Dune. Duna do Jodorowsky provavelmente seria uma mistura do Duna do David Lynch com o visual da série do sci-fi de Duna. Então, se você quiser especular mesmo como seria o Duna de Jodorowsky, eu acredito que seria uma mistura entre os dois. É uma pena ver que o David Lynch até hoje se sente culpado por ter lançado uma versão que é inferior, não é a versão dele, e não adianta dizer, gente, eu sei, o próprio David Lynch não gosta da versão que ele lançou, não adianta reclamar com as pessoas que gostam da versão dele. A versão foi lançada, tá no mundo, quem gosta, gosta, o diretor não manda mais nessa versão. He's got a lot of fans. There's some things about it. It was like compacted. It hurt it. There is no other version. There's more stuff, but even that is putrefied.
Mas ainda assim eu fico um pouco triste vendo que o David Lynch se sente culpado até hoje e todo mundo zomba dele, enquanto o Jodorowsky tem uma atitude muito arrogante sobre o projeto e todo mundo idolatra a visão que nunca aconteceu dele. Ele vive reclamando que não quer que ninguém mais faça o projeto porque nunca vai ser tão bom quanto a versão dele. Ele ficou super feliz com o fracasso da versão do David Lynch e ele reclamou antes mesmo da versão do Villeneuve sair, falando que com certeza não seria boa. I admire David Lynch. He can do it. He's the only one in this moment who can do it that he will do it. I suffer because it was my dream. Another person will do that maybe better than me. And start to see the picture step by step, I became happy because the picture was awful. Mas isso é uma treta entre eles e essa opinião do Jodorowsky é a minha opinião do Jodorowsky, eu não tô dizendo que é um fato, mas eu acho bastante arrogante essa abordagem, esse comportamento dele. Hoje ela tá demais. Tô demais. Eu sou demais. Eu sou demais. Porém, temos um final feliz aqui. O Villeneuve conseguiu fazer o Duna dele, Duna atingiu uma popularidade que nem os fãs imaginavam, todo mundo tá aí na rua gritando Lisanne al-Gaib, e por conta do fracasso do Lynch e do Jodorowsky, os dois fizeram coisas incríveis que foram além de Duna até. O Jodorowsky continua trabalhando e eu arrisco dizer que a melhor coisa que ele fez na vida foi deixar o cinema um pouco de lado e focar nos quadrinhos, roteirizando Incal, Metabarões e algumas outras várias séries fechadas onde ele pode brilhar e explorar o texto como ele quer, num formato que não importa o orçamento para ser criativo. E o David Lynch continuou no cinema, ele trabalhou em outros projetos tendo seu Final Cut, liberdade criativa para fazer alguns dos melhores filmes da história do cinema, ele fez Cidade dos Sonhos, ele fez Estrada da Perdição, Estrada para a Perdição, Estrada da Perdição, mas foda-se. Além disso, foi em Duna que o David Lynch fez uma grande amizade e encontrou seu verdadeiro muso, o Kyle MacLachlan, que estreou o excelente filme Veludo Azul e depois se transformou no protagonista da minha série favorita da história, Twin Peaks, que revolucionou a história da TV como a gente conhece hoje. No fim, o Lynch e o Jodorowsky talvez tenham influenciado ainda mais pessoas com seus projetos pós-Duna, o que mostra que é divertido ficar especulando, teorizando sobre o projeto inacabado, mas a gente sempre vai ter novas histórias incríveis vindo de pessoas criativas. Duna não foi o fim deles e eu espero que eles continuem criando o máximo possível. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa aí nos comentários qual a sua versão favorita de Duna, seja lançada ou não. E considere apoiar o canal, porque é graças aos apoiadores que a gente consegue fazer conteúdo como esse, porque ele precisa de pesquisa e dá bastante trabalho. Até a próxima, tchau!